Imagine esta cena: você está em um parque, observando outras crianças correndo e brincando. Você olha para o seu bebê e percebe que, enquanto alguns da mesma idade já dão passinhos firmes, o seu ainda prefere engatinhar ou se apoiar nos móveis. O que passa pela sua cabeça nesse momento? Preocupação, ansiedade ou simplesmente a dúvida: será que está tudo bem? A verdade é que cada bebê tem seu próprio tempo. Enquanto alguns começam a andar antes de completar um ano, outros demoram um pouco mais, e isso, na maioria das vezes, é completamente normal. Mas como saber quando faz parte do ritmo natural da criança e quando pode ser um sinal de alerta? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse tema e entender tudo sobre os primeiros passos do bebê. Vou te mostrar quais fatores podem estar atrasando essa conquista, o que você pode fazer para estimular o bebê de forma natural e eficiente, e o mais importante, quando é hora de procurar um especialista. E tem um detalhe essencial que vou revelar no final do vídeo, um erro muito comum que muitos pais cometem, sem perceber, e que pode estar atrasando ainda mais o desenvolvimento do seu bebê. Esse erro pode parecer inofensivo, mas, na verdade, pode estar dificultando a caminhada do seu filho, sem que você perceba. Então, fica comigo até o final, porque essa informação pode fazer toda a diferença para você e para o seu bebê. Agora, vamos começar entendendo quando, de fato, os bebês costumam dar os primeiros passos e o que influencia nesse processo. Se tem uma coisa que deixa os pais ansiosos, é ver o filho dar os primeiros passos. Afinal, andar é um marco importante no desenvolvimento infantil. Mas você sabia que o tempo certo para isso acontecer varia muito de bebê para bebê? Enquanto alguns começam a andar com 10 meses, outros só dão os primeiros passos depois dos 15 meses, e tudo isso pode ser completamente normal. Para entender melhor, vamos olhar para a linha do tempo do desenvolvimento motor. Entre 6 e 9 meses, a maioria dos bebês começa a se sentar sem apoio e a rolar com firmeza. Esse é um passo importante, porque fortalece os músculos que serão usados para engatinhar e, futuramente, andar. Entre 9 e 12 meses, os bebês geralmente começam a engatinhar, a ficar de pé segurando móveis e até a dar pequenos passos se apoiando. Essa fase é essencial para desenvolver equilíbrio e força nas pernas. Entre 12 e 15 meses, muitos bebês começam a dar os primeiros passos sem apoio. No entanto, esses passinhos costumam ser instáveis, com quedas frequentes, o que é completamente normal. Até os 18 meses, a maioria das crianças já consegue andar sozinha com segurança, mesmo que ainda tropece de vez em quando. Agora, se o seu bebê ainda não anda e já passou dos 12 meses, será que é motivo para preocupação? Nem sempre. Segundo a Academia Americana de Pediatria, cerca de 50% dos bebês começam a andar aos 12 meses, mas 1 em cada 4 só começa a andar aos 15 meses, e isso ainda é considerado dentro do normal. Quer um exemplo? O próprio Albert Einstein, um dos maiores gênios da história, só começou a andar depois dos 2 anos de idade, e isso não impediu que ele se tornasse uma das mentes mais brilhantes que já existiram. A questão é, o que pode influenciar essa variação no tempo para andar? Será que existe algo que os pais podem fazer para ajudar nesse processo? No próximo tópico, vamos falar sobre os fatores que podem atrasar os primeiros passos e o que você pode fazer para estimular o seu bebê. Se o seu bebê ainda não começou a andar, é natural sentir aquela ansiedade, mas antes de pensar que há algo errado, é importante entender que cada bebê tem seu próprio ritmo, e diversos fatores podem influenciar o tempo que ele leva para dar os primeiros passos. Vamos explorar juntos os principais motivos que podem estar atrasando essa fase, e o que você pode fazer para ajudar. 1. A genética pode influenciar. Você sabia que o tempo que um bebê leva para andar pode estar escrito no DNA dele? Se você ou outro responsável pela criança andou mais tarde, há uma boa chance de o seu bebê seguir o mesmo padrão. O corpo humano tem um ritmo próprio de desenvolvimento, e a genética pode determinar quando certos marcos serão atingidos. Isso aconteceu com Michael Jordan, um dos maiores atletas da história. Quando criança, ele teve um desenvolvimento motor um pouco mais lento do que o esperado, mas isso não impediu que ele se tornasse um ícone do basquete. O importante é olhar para o desenvolvimento da criança como um todo, e não apenas para um marco isolado. 2. Bebês que engatinham muito bem podem demorar mais para andar. Parece estranho, mas é verdade.
se um bebê se sente muito confortável engatinhando, ele pode não ter tanta pressa para andar, e isso acontece porque o engatinhar já dá a ele a independência que precisa para se movimentar e explorar o ambiente. O caso da ginasta Simone Biles é um ótimo exemplo. Desde pequena, ela demonstrava um ótimo controle corporal e passou bastante tempo engatinhando antes de dar seus primeiros passos, mas quando começou a andar, seu equilíbrio e força eram tão bons que isso a ajudou muito no futuro esportivo. 3. Pouco estímulo pode atrasar o desenvolvimento motor. Um bebê precisa de liberdade para explorar o ambiente e testar os próprios limites. Se ele passa muito tempo no carrinho, na cadeirinha ou no cercadinho, sem oportunidades para se levantar e tentar se equilibrar, pode levar mais tempo para fortalecer os músculos das pernas e desenvolver a confiança necessária para andar. Segundo um estudo da Universidade de Alberta, bebês que passam mais tempo no chão, explorando livremente, têm um desenvolvimento motor mais rápido do que aqueles que ficam presos em dispositivos de contenção por longos períodos. Isso significa que algo tão simples quanto deixar o bebê brincar no chão pode fazer uma grande diferença no tempo que ele leva para começar a andar. 4. O uso excessivo de andadores pode atrapalhar. Muita gente pensa que o andador pode ajudar o bebê a andar mais rápido, mas a verdade é o contrário. Estudos mostram que o uso frequente de andadores pode atrasar o desenvolvimento da marcha, porque o bebê não precisa se equilibrar sozinho, em vez de fortalecer os músculos das pernas e aprender a coordenar os movimentos naturalmente. O andador dá um suporte artificial que pode atrasar esse aprendizado. Em alguns países, como o Canadá, os andadores foram até proibidos, porque há evidências de que, além de atrasar o desenvolvimento, eles também aumentam o risco de quedas e acidentes. 5. Questões médicas podem estar envolvidas. Em casos mais raros, o atraso para andar pode estar ligado a fatores médicos, como tônus muscular baixo ou problemas neurológicos. Se o bebê tem dificuldade para sustentar o próprio peso, não tenta se levantar ou não demonstra interesse em se locomover, vale a pena conversar com um pediatra para avaliar se há alguma condição que precise de acompanhamento. Mas atenção! Se o bebê está ativo, engatinhando, tentando se equilibrar e demonstrando progresso, mesmo que devagar, isso já é um ótimo sinal de que ele está no caminho certo. Então, se o seu bebê ainda não está andando, observe esses fatores e veja o que pode estar influenciando. No próximo trecho do vídeo, vou te mostrar estratégias simples e eficazes para estimular o bebê a andar mais rápido de forma natural e respeitosa. Fica comigo porque essas dicas podem fazer toda a diferença. O momento em que um bebê dá os primeiros passos é um marco emocionante, mas o que muita gente não sabe é que existem maneiras simples e eficazes para ajudar nesse processo. E se eu te dissesse que pequenas mudanças na rotina podem acelerar esse aprendizado? Hoje, vamos explorar táticas comprovadas para estimular o seu bebê a andar mais rápido de forma natural e respeitosa. 1. Deixe o bebê andar descalço. Pode parecer um detalhe pequeno, mas andar descalço faz toda a diferença no desenvolvimento do equilíbrio e da coordenação motora. Os pés dos bebês possuem terminações nervosas sensíveis, que enviam informações ao cérebro sobre a textura do chão, ajudando no ajuste da postura e da força necessária para se manter em pé. Um estudo publicado no Journal of Food and Ankle Research mostrou que bebês que andam descalços desenvolvem melhor estabilidade e controle postural do que aqueles que usam sapatos o tempo todo. Isso acontece porque os músculos dos pés trabalham mais quando não há um calçado limitando os movimentos. Inclusive, o próprio Cristiano Ronaldo, considerado um dos atletas mais equilibrados do mundo, já mencionou em entrevistas que desde pequeno gostava de correr descalço, o que ajudou a fortalecer a base do corpo dele. Então, sempre que puder, deixe o seu bebê sentir o chão com os pés nus, isso vai tornar o aprendizado mais natural e eficiente. 2. Use brincadeiras que incentivam a ficar em pé. Os bebês aprendem através do lúdico, e as brincadeiras são um ótimo caminho para incentivar o equilíbrio. Coloque um brinquedo ou objeto de interesse em um local um pouco mais alto, como o assento do sofá, para que o bebê precise se levantar e se apoiar para alcançar.
Um exemplo disso é a campeã olímpica Serena Williams, que desde bebê era incentivada a se movimentar com jogos e desafios físicos. Esse tipo de atividade ajudou a construir a agilidade que ela demonstra até hoje nas quadras. E lembre-se, quanto mais o bebê praticar se levantar e se manter em pé, mais rápido ele terá confiança para dar os primeiros passos. 3. Incentive os primeiros passos segurando as mãos. O contato físico dos pais é essencial no processo de aprendizado. Uma ótima estratégia é segurar as mãos do bebê e incentivá-lo a dar passinhos para frente. Isso dá segurança e reforça que ele tem apoio, até se sentir pronto para tentar sozinho. Estudos na área de neurodesenvolvimento mostram que o reforço positivo dos pais aumenta a confiança do bebê, tornando o processo de aprendizado mais rápido e sem traumas. Mas atenção! Evite puxar o bebê pelo braço para fazê-lo andar. O ideal é que ele tome a iniciativa, e você apenas ofereça apoio. 4. Use móveis como apoio para criar um circuito. Montar um pequeno percurso com móveis seguros, como sofás e cadeiras firmes, pode incentivar o bebê a se deslocar de um ponto a outro. Esse método é chamado de marcha lateral, onde o bebê começa a andar segurando os móveis e desenvolve a força necessária para ficar de pé sem apoio. Em um estudo feito pela Universidade de Oslo, pesquisadores descobriram que bebês que têm acesso a diferentes tipos de apoio na casa desenvolvem habilidades motoras mais rápido do que aqueles que passam a maior parte do tempo em espaços restritos. Uma boa forma de incentivar esse processo é espalhar objetos de interesse ao longo do circuito, fazendo com que o bebê queira se mover para pegá-los. 5. A tática da chamada de um lado para o outro. Esse é um dos métodos mais eficazes e emocionantes para colocar em prática. Basta ter duas pessoas, uma de cada lado, chamando o bebê para ir até elas. No início, ele pode se apoiar e até hesitar, mas conforme ganha confiança, começará a dar os primeiros passos sem perceber. Muitos pais de atletas dizem que esse foi o método que ajudou seus filhos a andarem cedo. Usain Bolt, por exemplo, conta que sua mãe sempre incentivava desafios e movimentação desde pequeno, o que pode ter contribuído para sua incrível coordenação motora na corrida. O que a ciência diz sobre a importância do estímulo? Um estudo publicado no Developmental Psychology Journal revelou que bebês que recebem estímulos diários para andar, como brincadeiras e apoio dos pais, podem começar a andar até um mês mais cedo do que aqueles que não. Os primeiros passos de um bebê são um momento esperado com ansiedade pelos pais, mas e quando esse momento demora mais do que o esperado? Como saber se é apenas uma variação normal do desenvolvimento ou um sinal de que algo merece mais atenção? Neste momento, vamos falar sobre os sinais que indicam a necessidade de procurar um especialista. E atenção, essa parte do vídeo pode evitar preocupações desnecessárias ou, em alguns casos, ajudar na identificação precoce de dificuldades motoras. Cada bebê tem seu tempo, mas até onde isso é normal? A ciência nos mostra que o desenvolvimento motor pode variar muito. Einstein, um dos maiores gênios da história, só começou a falar depois dos 3 anos, o que preocupou seus pais na época. O mesmo acontece com os primeiros passos. Enquanto algumas crianças começam a andar antes de 1 ano, outras só tomam coragem por volta dos 16 ou 17 meses. Segundo a Associação Brasileira de Pediatria, até os 18 meses ainda é considerado normal não andar, desde que o bebê esteja desenvolvendo outras habilidades motoras, como se apoiar nos móveis, engatinhar com firmeza e demonstrar interesse em se locomover. Mas quando devemos acender o sinal de alerta? Se aos 12 meses o bebê não consegue ficar em pé nem com apoio. A maioria dos bebês nessa idade já começa a se levantar segurando em móveis, ou até mesmo nos pais. Se isso não acontece, pode ser um sinal de fraqueza muscular ou falta de estímulo. Se aos 15 meses o bebê não tenta dar passinhos sozinho, mesmo que ainda não ande de fato, aos 15 meses a criança costuma demonstrar interesse em tentar. Se não há nenhuma tentativa, vale investigar. Se aos 18 meses ainda não anda sem apoio. Se o bebê chegou aos 18 meses e ainda precisa de ajuda para ficar em pé ou andar, é um indicativo de que talvez ele precise de uma avaliação profissional. Se há assimetria nos movimentos, isso significa que o bebê usa um lado do corpo muito mais do que o outro, como apoiar-se sempre na mesma perna, ou arrastar um dos lados ao engatinhar. Esse tipo de padrão pode indicar alguma dificuldade neuromuscular.
Se o bebê tem um tônus muscular muito rígido ou muito fraco. O tônus muscular é a forma como os músculos se contraem para dar suporte ao corpo. Se o bebê apresenta rigidez excessiva, ou, ao contrário, parece muito mole e sem força para se sustentar, vale uma investigação. O que os especialistas dizem sobre atrasos motores? Segundo um estudo publicado no Journal of Developmental Medicine e Child Neurology, identificar atrasos motores precocemente pode fazer uma grande diferença no desenvolvimento da criança. Fisioterapia, terapia ocupacional e ajustes na rotina podem corrigir muitos desses atrasos e evitar impactos futuros. A atriz Angelina Jolie, por exemplo, já mencionou que um de seus filhos teve atrasos no desenvolvimento motor e precisou de estímulos extras para fortalecer a musculatura. Com o acompanhamento correto, tudo se resolveu naturalmente. O que fazer se notar algum desses sinais? Se você percebeu que seu bebê se encaixa em algum desses pontos, o ideal é procurar um pediatra ou um fisioterapeuta infantil. Quanto mais cedo um possível problema for identificado, melhor será a resposta ao tratamento. Mas calma, na maioria dos casos, um atraso na marcha não significa um problema grave, pode ser apenas uma questão de tempo e estímulo. O importante é estar atento e oferecer o suporte necessário para que o bebê desenvolva sua autonomia da melhor forma possível. Cada bebê tem o seu próprio tempo, alguns saem correndo antes mesmo de completar um ano, enquanto outros precisam de mais alguns meses para dar os primeiros passos. E sabe de uma coisa, está tudo bem. A grande verdade é que o mais importante não é quando o bebê começa a andar, mas como ele é estimulado e acompanhado nesse processo. Um ambiente seguro, com estímulos adequados, faz toda a diferença. E se houver sinais de atraso, um especialista pode ajudar a identificar se há algo a ser trabalhado. Na maioria das vezes, um simples ajuste na rotina já resolve. Agora, eu quero saber, seu bebê já começou a dar os primeiros passos, ou ainda está nessa fase de descoberta? Me conta aqui nos comentários, porque cada experiência ajuda outros pais que estão passando pelo mesmo momento. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com outros pais. Assim, juntos, conseguimos levar mais informações valiosas para quem também quer ver seu bebê crescendo saudável e feliz. Nos vemos no próximo vídeo.